Fala, Dev, beleza por aí? Então vamos lá. Nessa aula aqui eu separei um momento para a gente conversar sobre os valores estáticos e valores dinâmicos. A gente, na verdade, já viu isso em alguns momentos, mas agora a gente vai oficializar isso dentro da Nascimento. Então, no primeiro momento, a gente tem o dinamismo, que o dinamismo ele é caracterizado por elementos que eles podem mudar durante a execução do programa. Então, já teve vezes lá que a gente teve uma variável, por exemplo, que valia 10 e aí depois ela passou a valer 15. Tá? E a gente vai utilizar esse valor exatamente quando a gente quiser ter esse acesso para ele e que a gente consiga fazer essa alteração ao longo do processo. E essas variáveis elas dão para a gente, logicamente, mais flexibilidade, porque a gente consegue mudar os valores ao longo da execução, e a gente também consegue adaptar as necessidades do programa em tempo de execução. Ou seja, enquanto o meu programa está funcionando, eu consigo pegar uma coisa que o usuário informou, pegar aquele valor e trabalhar em cima daquele valor. Já no caso das variáveis estáticas, aqui eu estou me referindo, então, a elementos que são definidos e eles permanecem sempre constantes durante a execução do programa. Existem variáveis estáticas, que não é o que a gente está falando aqui, mas a gente vai ver aqui no exemplo como é que vai funcionar a questão do estático. Inclusive, quando a gente viu alguns exemplos, eu chamei algumas variáveis de variável de apoio. Aquelas variáveis de apoio são variáveis que podem ser dinâmicas. Elas podem mudar ao longo do processo, embora a gente não estivesse mudando, elas podem mudar ao longo do processo. Já as variáveis estáticas não, tá? E aqui a gente vai usar esses valores constantes para fazer estrutura de dado estático, ou seja, informações que nunca vão mudar. A gente viu lá, por exemplo, há um tempo atrás, um exemplo que a gente tratou todos os meses como tendo 30 dias. E aí a gente criou uma variável dizendo que os dias do mês recebiam 30. Só que nesse caso específico, por exemplo, ele poderia ser uma variável estática, ou seja, eu poderia usar o número 30 ao invés disso, porque nunca mudaria os números do dia dentro do contexto do nosso problema. Então, essa seria uma das utilizações dos valores estáticos. É quando eu tenho um número específico e eu coloco ele em hard-coded, ou seja, eu escrevo o número dentro do meu código. Isso não é uma prática muito benquista, porque ele ingessa um pouco o nosso sistema. Então, quando eu for dar manutenção, por exemplo, eu tenho que ir lá ver aquele número sem nome e lembrar do que ele se trata. Então, até para outras pessoas que forem dar manutenção para o sistema, isso acaba se tornando meio ruim. Mas tem as suas aplicabilidades também, as variáveis estáticas. Tá? Então, aqui separei um exemplinho simples para que a gente consiga entender a diferença aqui do dinâmico e do estático. Primeiro, eu separei aqui esse primeiro trecho, que eu estou usando variáveis dinâmicas para que a gente consiga fazer essa nossa validação. Então, eu criei aqui uma primeira variável que eu estou chamando de dias no ano, e aí eu estou dizendo que o nosso ano tem 365 dias, e criei uma segunda variável dizendo anos para contar. Por quê? Porque aqui o problema é, se a gente for verificar quantos dias tem entre os anos de 2021 e 2023. Então aqui, se eu for verificar os anos de 2021 a 2023, partindo do pressuposto que eu estou finalizando em um e começando no outro, eu tenho 2 anos. Então seria, por exemplo, 2021 inteiro e 2022 inteiro, e eu finalizo no início de 2023. Ou eu começo no final de 2021 e eu contabilizo 2022 inteiro, 2023 inteiro, tá? Mas aqui eu estou levando em consideração que a gente vai contar como 2, não como 3. E aí eu estou tratando uma variável aqui que eu estou chamando de dias totais. E aí aqui a minha quantidade de dias totais vai ser igual à quantidade de dias que tem em um ano vezes a quantidade de anos que eu estou contando. Que aí vai resultar nisso aqui, 365 vezes 2, que vai dar 730. E aí estou mostrando que uma mensagem para o usuário, não se assustem com esse trecho aqui, a gente vai ver ele mais para frente, mas eu só estou usando esse comando aqui, o system.out.println, para que a gente mostre uma mensagem para o usuário. Então aqui eu estou mostrando uma mensagem para ele dizendo como cada ano tem. E aí que eu estou concatenando, eu estou usando mais. Lembra lá quando a gente viu os tipos de dados? Quando a gente soma string com qualquer coisa, um texto com qualquer coisa, aquela qualquer coisa vira um texto. Então aqui eu estou somando porque eu vou ter um texto grandão. Então aqui, como cada ano tem, aí eu estou pegando years to count. Aqui eu estou pegando errado, na verdade. Mas não tem problema, tá? Aqui eu estou contando como se fosse o 2, tá? Mas aqui considerem que, na verdade, o que eu queria mostrar é como cada ano tem days on year, que seria 365 dias, e estamos contando. Aqui eu poderia estar passando essa variável, na verdade, o years to count, que seria 2 anos.
temos um total de, e aí aqui eu estou passando o resultado da minha conta, que deu 730. Então, o texto inteiro, nesse caso aqui, considerando que eu estivesse passando certo, aqui está o 365, que eu estou passando a variável errada, mas considerando que eu estivesse passando certo, ficaria: como cada ano tem 365 dias e estamos contando 2 anos, temos um total de 730 dias. Essa seria a resposta do meu sistema, tá? Aqui, até é bom esse tipo de coisa acontecer para que vocês percebam o seguinte: eu não estou testando isso aqui no computador, tá? Então, caso vocês estejam se sentindo injustiçados de estarem fazendo no papel enquanto eu estou fazendo no computador, na verdade eu só estou colocando no computador porque a minha letra é horrível e se eu fizesse no papel e escaneasse para vocês, ficaria a experiência muito pior para vocês do que comigo digitando. Então, aqui, no momento que a gente fosse testar, logicamente a gente perceberia que está pegando o valor errado e aí conseguiria trocar por aqui. E aí, se a gente não tivesse usando nenhuma variável dinâmica, ou seja, eu não estou usando nenhum aqui int, double, float, string, seja o que for, eu vou direto mostrar isso para o usuário. Eu poderia escrever o texto. Como cada ano tem 365, por que eu posso falar com firmeza isso? Porque os anos têm 365, isso nunca vai mudar. E nós estamos contando 2 anos, nesse caso realmente a gente está contando 2 anos, porque o problema nos traz quantos dias tem nesse período. Eu não estou validando todos os períodos. Então eu poderia tratar, como estamos contando 2 anos, nós temos um total de, e aí aqui eu somo só a conta, propriamente dito. Eu vou ter os 365, que eu vou ter que colocar um número, porque eu não tenho essa variável em lugar nenhum. Eu vou colocar um número estático, vezes 2. Qual é o problema aqui? Como eu estou trabalhando com estático, em qualquer momento que eu quisesse mudar essa regra aqui, não, então a partir de agora eu quero contar com 3. Eu vou contar 2021 cheio, 2022 cheio, 2023 cheio. Então aqui teria que virar vezes 3. Então eu teria que olhar só esse código aqui de baixo, supondo que eu não tivesse isso aqui de cima, e entender o que está acontecendo aqui. Eu teria que ler, tá, aqui nós estamos contando 2 anos. Não, mas não é 2, é 3. Aí eu tenho que me ligar que é 3, trocar aqui e trocar aqui também. Certo? Então, esse aqui era simplesinho, só para a gente ver, só para a gente oficializar, na verdade, isso dentro da Nascimento, porque a gente já viu isso ao longo do processo. A gente já usou os dois, a gente só não tinha dado nome ainda para essas coisas. Então agora está oficializado e eu espero vocês na próxima aula.